Pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificações. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando aqui mais um programa Jesus, o Verbo de Deus. Programa feito para você, pensando em você, dedicado a você. E hoje, essa noite, eu venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, dos versos 1 a 8. Esse texto diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limoar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. A brasa viva tocou minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa noite eu quero tratar com você do seguinte tema: o que fazer em tempos de crise. E eu vou me fundamentar aqui nesses 8 versículos desse texto, e eu quero trazer para você 3 lições fundamentais para mim, para a sua, para as nossas vidas. A primeira lição é olhar para o alto e ver que Deus governa. O primeiro versículo diz que no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O rei Uzias reinara dos 740, no ano 700, morreu no ano 740, reinara 52 anos. Foi o filho do rei Amazias. Diz a Bíblia que foi um rei reto, que fazia o que era justo perante os olhos do Senhor. Porém, deixando-se levar pelo orgulho, ele queimou um incenso no templo do Senhor e foi acometido por uma terrível lepra, a qual acompanhou ele até o fim da sua vida. Então, nesta conjuntura, o profeta Isaías tem esta visão. E aqui tem uma lição para mim e para a sua vida. O mundo pode estar de ponta cabeça mediante essa pandemia, pode estar pelo avesso, pode estar um caos, pode estar uma crise. Mas eu quero dizer para você que Deus continua no trono. Deus continua governando a história do seu povo e Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Não é porque o mundo está de ponta cabeça, não é porque o mundo está em crise, está pelo avesso, não é porque essa pandemia assola todas as nações que isso afeta a Deus. Ele continua reinando, Ele continua governando no seu trono. Então, o texto diz que ele tem a visão dos serafins e que os serafins cobrem o rosto diante de Deus. Com 2 asas voam, com 2 cobrem os pés e com 2 ele cobre o rosto. Talvez
simbologicamente como um sinal de humildade cobrindo os rostos, com um sinal de reverência cobrindo os seus pés e com um sinal de serviço voando. Mas também o texto diz que a base do limiar se moveu a voz do que clamavam. Eles clamaram um para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É importante você entender que a expressão aqui, Santo, 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 indica que Deus é superlativamente, maiusculamente, grandiosamente santo. Quando os judeus queriam enfatizar algo, eles repetiam. E aqui você vê os anjos repetindo 3 vezes que ele é santo, santo e santo. Então, se deparando com essa visão, agora eu quero destacar a segunda lição para você. Olhar para dentro e reconhecer que é pecador. Quando Isaías tem essa visão e vê os anjos entoando uns aos outros que Deus é santo, então ele olha para si mesmo e diz: que estou perdido, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando ele se depara com a visão do trono, com a glória de Deus, ele reconhece a sua condição de pecaminosidade, ele reconhece que é pecador, ele reconhece que ele está perdido, e é assim a minha e a nossa condição antes de conhecermos a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, não havia nenhum justo sequer, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas agora Deus, por intermédio do seu Filho, proveu para nós um meio perfeito, vitorioso e eficaz da nossa redenção, através do sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz. E agora então o texto diz que os serafins voam, levam uma brasa com tenaz e purifica Isaías. E eu quero dizer para você que todos nós precisamos de purificação, precisamos de santificação, precisamos estar limpos, precisamos ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas, em último lugar, olhar para fora e ver a urgência e a necessidade de pregar o Evangelho. O texto diz aqui que depois disso ele ouviu a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E agora, ele diante desse quadro, ele diz para Deus o seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você tem a visão de Deus, a visão do trono, a visão dos céus, que Deus reina, que governa, e quando você tem a visão e o entendimento de que você é pecador e que carece da misericórdia e da graça salvadora do nosso Senhor Jesus, então você pode olhar para fora e entender a necessidade, a urgência de pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. E Jesus disse isso lá em Mateus 28, no seu capítulo, no versículo 19. Portanto, ide todas as nações, a toda criatura, e pregar o Evangelho a todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho enviado. Então, a ordem de Deus para mim e para você é: pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho na sua vizinhança. Pregue o Evangelho na sua faculdade, pregue o Evangelho na sua escola, pregue o Evangelho aí no seu trabalho, pregue o Evangelho aí entre seus amigos, pregue o Evangelho aí entre seus familiares, entre os seus colegas. Pregue o Evangelho, essa é a ordem de Deus. É isso, queridos irmãos, esta palavra que eu quero trazer para vocês essa noite e dizer que Deus governa, que nós somos pecadores e precisamos da graça salvadora de Jesus e que nós precisamos ouvir a voz de Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Que Deus nos ajude e que eu e você, que nós sejamos essa pessoa, aquele quem Deus há de usar para o louvor da sua glória. Eu quero orar por você. Senhor, aplica essa palavra no coração de todos aqueles que ouviram essa mensagem, para que eles possam entender a necessidade de olhar para o alto e ver que tu governas, olhar para dentro e reconhecer essa condição de pecador, e olhar para fora e entender a necessidade e a urgência da pregação do Evangelho. Que Deus nos ajude, queridos irmãos. Fique com Deus e até a próxima.